Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então à pergunta dele, que diz assim: André, quando saio com alguém, no começo é ótimo, mas logo perco o interesse. Por que será que isso acontece? Com todas que saio acontece isso. Tá virando bola de neve. Essa pergunta é muito interessante, por isso que eu fiz até minhas anotações aqui, porque é muito bom, né? Eu não posso esquecer nenhum ponto que eu anotei aqui para a gente conversar. Isso é muito mais comum do que possa parecer, e isso pode ter várias causas. Então, aqui eu trago alguns pontos para a gente refletir. Primeiro ponto: idealização versus realidade. No começo, é fácil você se encantar com a novidade e com a imagem idealizada da outra pessoa. Com o tempo, conforme você conhece a pessoa de verdade, não aquela que você idealizou, você conhece a pessoa de verdade, com as qualidades dela e, claro, com os defeitos, porque todos temos. Então você vai conhecer a pessoa com as qualidades dela, claro, que todos temos, e com os defeitos dela, que todos temos. E aí o encanto pode diminuir, especialmente se você busca intensamente a fase da paixão inicial. Então, primeiro, que o encanto começa a diminuir porque eu começo a perceber que não é aquela coisa que eu idealizava, ou o encanto começa a diminuir porque aquelas borboletas no estômago, toda aquela coisa, aquela euforia, ela não acontece de novo. E é óbvio que não vai acontecer, né, gente? É óbvio que as borboletas e tudo aquilo, aquela euforia toda, aquela ansiedade, o coração, palpitando a mil. É óbvio que depois de 2, 3, 4 encontros, toda aquela ansiedade inicial, ela vai diminuindo, é evidente. Então, talvez eu esteja sempre buscando, aquela euforia da paixão inicial. Um segundo ponto, a busca por intensidade. Se você se acostumou com a adrenalina, olha o que eu falei, tudo aquela coisa, aquela euforia. Se você se acostumou com a adrenalina do início de um relacionamento, a química, as descobertas, os jogos de sedução, talvez perca o interesse quando a relação começa a caminhar para um vínculo mais profundo e estável. Isso pode indicar uma dependência da fase de excitação. Eu sou dependente daquela fase, a fase da excitação. Eu sou dependente de todo aquele processo químico, inclusive, que acontece no cérebro, com substâncias, da adrenalina. Então, eu me tornei dependente da fase da excitação. Um terceiro ponto, o medo de intimidade. Às vezes, quando a relação começa a se aprofundar e aí você sente que está se aproximando demais da outra pessoa, pode surgir um medo, consciente ou não, do que medo de se abrir, de se comprometer ou de se machucar. Então, o seu cérebro ele pode sabotar o interesse como um mecanismo de defesa. Isso aqui eu já falei diversas vezes aqui. Esse ponto aqui eu já trabalhei muito aqui no canal, quando esse assunto vem à tona. O que acontece? Muitas vezes eu perco o interesse, eu sou chamado fogo de palha, porque eu posso ter uma ideia equivocada dentro de mim sobre relacionamento. Então, o conceito que eu internalizei sobre relacionamento é como se fosse assim, o conceito internalizado por você, ainda que de maneira inconsciente, o conceito internalizado é relacionamento igual sofrimento. Relacionamento igual ser trouxa. Relacionamento igual ser traído. Relacionamento igual ser passado para trás. Relacionamento igual coisas tóxicas. Relacionamento igual manipulação. Entendeu? Relacionamento igual briga sem fim. Relacionamento igual perdas financeiras. Então, eu internalizei tudo isso dentro de mim. Pega vários desses pontos que eu fui colocando aqui.
Imagine que esses pontos estejam muito latentes em você. Então, óbvio que quando você tem aquela fase de excitação, o fogo de palha, toda aquela empolgação inicial, e quando você começa a perceber que a pessoa de fato está na sua, porque enquanto você não percebia que a pessoa estava na sua, então, nossa, eu quero a pessoa, eu desejo, eu vou atrás, né? Eu me faço presente, eu sou super sedutor ou sedutora. E aí a hora que, a pessoa, de fato, fisguei a pessoa. Eu estava ali na pesca, estava ali na caça. A hora que, a pessoa está fisgada, mordeu a isca, agora é só eu puxar o anzol, trazer ela para perto de mim, trazer para dentro do meu barco, né? Esse peixão ou essa piranha, né? Só trazer esse peixão para dentro do meu barco. A hora que eu percebo que é só eu puxar, que ela vem. Só que se eu puxar, ela vir. Se eu puxar, ela estiver dentro do meu barco, isso significa relacionamento. Relacionamento? Aí, tá vendo que aí entra um mecanismo, por vezes, inconsciente. Um mecanismo de defesa. Se eu tenho relacionamento igual sofrimento, relacionamento, tudo aquilo que eu falei, se eu tenho tudo isso internalizado dentro de mim, se ela entra no meu barco, eu me esforcei, eu aqui pescando, eu aqui faz meses que eu tô aqui, agora a pesca, peguei. Então, meu cérebro usa o mecanismo de defesa do não quero mais, me desinteresso. Perdeu a graça agora. Tanto que a outra pessoa fica, gente, como assim? Essa pessoa ficou atrás de mim, ficou atrás de mim, ficou atrás de mim. Agora que eu tô afim, ela caiu fora? Gente, não tô entendendo. Gente, ele é louco. A pessoa fica assim, não fica? Porque, tá vendo? O seu cérebro ligou o mecanismo de defesa. Só que como é um processo inconsciente, então qual é o sinal que você sente? Desinteresse. Você sente desinteresse. Não quero mais. Acabou. Já deu. Já foi. Porque o seu cérebro não quer passar por tudo aquilo que você está orientando ele, que é o que ficou internalizado. Sofrimento, enganação, traição. Não, então eu já me desinteresso. É um mecanismo de defesa. Por causa do meu medo, por causa dos meus traumas. Um outro ponto. Incompatibilidade que só aparece depois. O começo costuma ser mais leve, divertido, menos exigente. Mas conforme as conversas se aprofundam, você pode perceber diferenças de valores, objetivos, estilo de vida, e isso pode fazer com que o interesse vá embora, mesmo que a pessoa ainda seja legal. Entendeu? Tá vendo, gente? Isso não acontece? Então, o começo é aquela fase leve, né? Mas depois você começa, as conversas vão se aprofundando, não vão? E aí, de repente, a pessoa solta, por exemplo, não, eu não quero ser mãe. E tem problema você não querer ser mãe? De jeito nenhum. Mas para o cara que você está se relacionando pode ser um problema, porque ele tem um desejo imenso de ser pai. Então nessa hora, tá vendo? Agora então mostrou uma incompatibilidade entre o que queremos, entre objetivos, às vezes estilos de vida. Um quer morar fora, tem o desejo de morar em outro país, fazer intercâmbio, nem que tiver que lavar a privada lá fora, mas o desejo dele é ir lá fora. É construir algo lá fora. E você não tem a menor vontade de sair do Brasil. Você é uma pessoa mais enraizada. Eu gosto do lugar onde eu tô. Eu gosto de ficar próximo dos meus familiares. Estilos de vida. Então, isso faz com que talvez aquela coisa, aquela empolgação que eu estava, mingou, foi embora. Quando eu percebi o jeito, o objetivo, o estilo de vida, certo? Ou até mesmo o comportamento. Percebi um comportamento muito estranho da pessoa. Um comportamento, ali eu percebi algo racista. Eu, por exemplo, eu poderia estar muito empolgado com alguém. Se eu percebesse um comportamento racista, mas o meu interesse ele ia fazer assim, se eu percebesse um comportamento desse, racismo, hoje, século XXI, a pessoa com um discurso assim, não, eu cairia fora. Meu interesse, que até então estava até elevado, juro pra vocês, é como jogar um balde na fogueira. Apaga assim, não importa que o fogo tava lá crepitando, vai apagar. Então, tá vendo que o fogo de palha, ele pode ter vários fatores. E aí, um outro ponto, a falta de autoconhecimento. Talvez
você ainda esteja descobrindo o que realmente procura em alguém. Às vezes, entramos em relacionamentos com base em atração física ou afinidades superficiais e só depois percebemos que isso não sustenta nosso interesse emocional e intelectual. Entendeu? Então, de repente, você entrou num relacionamento só por causa de uma grande atração física, certo? Ou porque eram afinidades, mas eram afinidades muito superficiais. Ah, gostamos de rock, entendeu? Ah, gostamos de comida japonesa. Nossa, quanta coisa que a gente tem em comum. Rock e comida japonesa. Então, tá vendo? São afinidades muito superficiais ou porque foi só uma atração física muito grande. E aí depois, conforme a coisa vai andando, um mês, por exemplo, de relacionamento, já é suficiente, para eu ter um aprofundamento maior. E aí eu percebo que aquilo, rock e comida japonesa, nossa, é tão pouco perto de tanta coisa que deve existir, que tem coisas que precisam ser muito mais profundas. E aí, a hora que eu percebo que, nossa, o que eu achei que havia de conexão não tem. Era só uma conexão sexual, era só uma conexão física, era uma grande atração física, mas, sabe, na hora da pessoa conversar, expressar o que ela pensa, nossa, sabe, nada a ver comigo, entendeu? E aí vem a pergunta, o que você pode fazer? Reflita sobre seus padrões. Tem algo em comum entre os relacionamentos em que você perdeu o interesse? Entendeu? Então, mês passado conheci uma pessoa, me empolguei, depois perdi o interesse. Esse mês conheci uma pessoa, me empolguei, depois perdi o interesse. Então, assim, reflita sobre os seus padrões. Tem algo em comum nesses relacionamentos em que você perdeu o interesse? Pergunte-se, o que exatamente me atrai no começo? O que é que anda me atraindo muito no começo? E o que me faz perder o interesse depois? Outro ponto aqui. Experimente ir além do impulso inicial. Dê espaço para a relação se desenvolver, mesmo que não pareça perfeita logo de cara. Sabe? Deixa eu dar espaço para ver se a coisa se desenvolve mais. E claro, se você quiser de fato se aprofundar, você deve buscar a terapia para que você possa entender os padrões emocionais que estão, por vezes, por trás desse comportamento. Então, eu já atendi pessoas aqui que tinham esse comportamento. E aí a gente foi se aprofundando, foi investigando e a gente descobriu, por exemplo, naquele caso que eu atendi aqui, o que estava por detrás, certo? Dessa perda repentina de interesse. Então, é algo revelador, que aí o processo terapêutico pode ajudar e muito nisso. Aliás, se você quer vir aqui para o atendimento online, para a gente bater papo, para a gente estar conversando aqui, eu perguntando, questionando, podendo mergulhar nos pormenores da sua história, é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.